Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Estou aqui com a Isabela Alves, que já foi nossa entrevistada aqui no canal algumas vezes, já tem 2 entrevistas, e hoje ela está aqui novamente para a gente conversar sobre processo penal. Como estudar para processo penal? A Isabela passou no concurso da Defensoria Pública, adora a área criminal, né, a área de paixão dela, né, de envolvimento. E então a gente vai conversar aqui brevemente sobre processo penal, o que estudar, o que fazer. Isabela, mais uma vez, querida, obrigado demais por estar aqui. Imagina, gente. Eu que agradeço, João. Legal, vamos lá. Isabela, você fez o concurso da Defensoria Pública, você passou em todas as fases, passou na prova oral, tá tudo certo, tudo bem encaminhado. Então você já tem a experiência de ter, óbvio, ter feito vários concursos e ter passado no concurso da Defensoria Pública. Nosso objetivo é falar de processo penal. Então, a minha primeira pergunta para você é: qual é o perfil, no geral, não só da Defensoria Pública, mas no geral, qual é o perfil de processo penal? É uma matéria muito densa na teoria? É mais importante a lei? É óbvio que tudo é importante, né? Mas assim, se tivesse fazendo escolha em termos de densidade, teoria, lei seca e jurisprudência, qual que você acha que termina sendo predominante? Ou como é que seria essa escala? É, em geral, né, aqui a gente vai excluir alguns concursos, como por exemplo de advocacia pública, né, que é algo que não Perfeito, cobre é. ali, imagina. Mas vamos pensar que nos concursos em geral, processo penal, eu faria uma casadinha ali de importância no primeiro momento. Jurisprudência e lei seca, né. E claro, a Tá. doutrina vai vir? Sim, gente, vai vir. Tem na teoria ali, e principalmente em relação a alguns temas específicos, como provas, né, que tem uma parte doutrinária maior de classificação e tudo mais. Mas, pessoal, no Brasil, a nossa jurisprudência em processo penal, João, é uma coisa à parte, né? É uma coisa à parte. Por quê? Porque o STJ, as turmas brigam entre si, sabe? Aí sai no informativo ali que a resposta é sim, no informativo seguinte a outra turma fala que a resposta é não. Aí o Supremo vem e fala que é mais ou menos. Então você tem que fazer ali toda uma você tem que fazer uma gestão entre o que está na lei, né, e o que a jurisprudência fala, e muitas vezes ali os tribunais ficam brigando, não tem uma jurisprudência pacífica. E isso é muito utilizado e explorado em prova, né, João, e o pessoal explora aí bastante, faz uma maldade ele com o concurseiro, faz uma maldade mesmo, por quê? Porque aí vai depender, às vezes a resposta depende do entendimento, e às vezes a resposta é exatamente o fato de não ser pacífico. Então, às vezes a questão vem falando: Legal. "Olha, é pacífico nos tribunais", não, não é pacífico, há divergências, né. E no nosso Brasilzão é muita coisa nova todo dia. Então, não tem tantas, assim, alterações legislativas depois, claro, do pacote anticrime, a gente não teve tantas alterações legislativas no aspecto formal. Mas quando você vai ler, por exemplo, a parte hoje de juiz de garantias, você já tem que saber o que que o STF entende sobre aquilo. Então você lê, né, você não consegue simplesmente pegar o CPP e ler de cabo a rabo, não. CPP tem muita coisa que está tacitamente revogado, tem muita coisa que está tacitamente revogada ali, né, tem livros inteiros ali de revogação tácita. Tem dispositivos espalhados no CPP tacitamente revogados ou, enfim, não recepcionados, né, pelo fato dele ser muito antigo. E fora o entendimento do que o Supremo entende, o que que o STJ entende. Então não é um código que dá para você simplesmente pegar, ler de cabo a rabo e ir com ele. Não, você tem que sempre fazer, sempre equalizar o entendimento jurisprudencial com ele. Mas João, tem que ler, né, que eu vejo que muita gente fala assim: "Ah, mas processo penal hoje é jurisprudência". Não, gente, tem aquela questãozinha de conexão e continência, aquela questãozinha de lei seca sobre competência, nem sempre é o que está na jurisprudência, né. Então, é algo que tem que ser lido, claro, fazendo essa gestão com o entendimento jurisprudencial, mas tem que dar atenção para a lei seca. Entendi. Então, assim,
pelo que você está me falando, eu posso chegar à conclusão de que a parte teórica, ela sempre é importante em qualquer matéria, mas aqui me parece que ela é importante para que a pessoa possa entender quais são os conceitos, para, na hora de ler a lei e na hora de acompanhar a jurisprudência, ela entender do que está sendo falado. Mas, não me, pelo que você está falando, não me parece que tenha, nas provas, de forma geral, altos debates teóricos, ou puramente teóricos. O problema maior nas provas é mesmo jurisprudência e lei. Sim, é claro que aquela parte nuclear do processo penal, princípios do processo penal, você tem que saber muito bem, né, a diferença Claro, ali do sistema acusatório para o inquisitivo, mas aqui eu já estou partindo do princípio que essa base, né, você já tem. Claro que você precisa perfeito. saber, né, você precisa entender qual é o sistema ali do processo penal, porque ele tem uma lógica diferente do processo civil. O processo civil é bem lógico, na verdade. O processo penal, mais ou menos, né? Depende um pouco, depende, varia. Então, você tem que ter essa base, sim, principiológica, né, principalmente, entender o que que é um processo penal democrático, as bases de um processo penal democrático, até para saber quais dispositivos estão em confronto com uma ideia de processo penal democrático, né? Mas essa parte conceitual, por exemplo, teoria ali mais pesada que a gente tem, classificação sobre provas, né? Algumas outras classificações, teoria geral dos recursos. Isso vem meio que de modo implícito nas provas. Algumas cobram de forma mais expressa, né, vai ter sempre aquela prova segunda fase ali de, por exemplo, Ministério Público que cobra: "Ah, que é uma prova irritual", umas coisas assim, umas classificações diferentes, mas não é tanto o que vem na prova. Agora, para quem estuda para defensoria pública, e aqui eu vou puxar para esse peixinho, né, da defensoria pública, tem que saber criticar também, né. Então tem algumas teses ali que quem estuda para a defensoria pública especificamente tem que saber, porque a gente tem que saber criticar aquilo que deve ser criticado no processo penal, certo. Então, há alguns posicionamentos, porque às vezes você vê o que está na lei, o que e por que que tem essa divergência muitas vezes jurisprudencial? Nessa interpretação mesmo, né, nessa questão do que é a norma após essa interpretação. E aí vai vir, às vezes, posições diversas, posição de quem é um pouco mais punitivista, posição ali de quem é um pouquinho mais, né, libertário. Então, para quem estuda especificamente para a defensoria pública, tem que saber os pontos que devem ser criticados, e tem vários, né, João, para falar a verdade, tem vários. Então tem que dominar, porque isso vem também, né, quando a gente pensa que: "Ah, mas tem que dominar tanto para o dia a dia e para a prova", porque vem na prova também. Principalmente a segunda fase e prova oral, né, aí vai ser bastante explorado, essa parte, principalmente na prova oral da defensoria, explora bastante, mas aí você tem que saber exatamente o que está na lei, o que que a jurisprudência entende, e aí você vai explicar a sua posição, né, crítica ou não, com base nisso tudo. Legal, legal. Você colocou essa questão do perfil institucional, né, e aí dando um destaque para a Defensoria Pública. Eh, nessa linha, né, de olhando especificamente para a Defensoria Pública, quais, talvez seja uma pergunta, talvez eu vá te colocar aqui numa sinuca de bico, né, num beco sem saída, assim. Olha. Mas se você tivesse que eleger, talvez ali 3 temas, 3, 4 grandes temas, assim, para 3, vamos ficar em 3. 3 grandes temas para a defensoria pública. Tipo assim, olha, eu sei que é um beco sem saída, porque às vezes não são só 3, né, mas se tivesse que fazer esse, assim, eu tô com a espada aqui em cima, quais seriam esses 3 temas para a defensoria pública que seriam, assim, imprescindíveis? O tema provas é um tema destaque, né, porque, vamos lá, a Tá, pessoa tá ali e aí saiu correndo quando avistou a viatura, né. Antigamente não era algo questionável, a pessoa era presa e pronto. Alguns vão achar que é certo, outros vão achar que é errado, mas era assim que funcionava. Hoje há essa discussão, e o STJ fala que pode, depois fala que não pode, aí fala que depende. Então, o tema provas é um tema muito prático, né, no dia a dia ali para da defensoria pública,
As provas são muito questionadas no dia a dia, né, no processo penal. Então é um tema, de extrema importância, e aqui ele já está um pouco imbricado com a parte de inquérito policial, né, que não dá muito, às vezes, para separar os 2, né, por mais que na teoria a gente consiga compartimentabilizar, assim, mas na prática, às vezes, não. E nesse trava-línguas, João, é tudo para dizer que o tema provas é muito importante, tá? Legal, Provas, legal. inquérito. Deixa eu pensar aqui num outro tema. Tribunal do júri em processo penal é um tema muito importante para todas as carreiras, tá? Que trabalha ali. Às vezes, para quem estuda para delegado, se não tiver no edital, não é algo que você vai se preocupar, porque algumas provas de delegado não cobram. Mas se cobrar, pode ter certeza que vai vir uma questãozinha ali de tribunal do júri, né, é de extrema importância, e aí tem muitas diferenças, tem a parte do desaforamento, tem entendimentos também diversos sobre competência, então assim, tribunal do júri é algo que você tem que dominar, né. E outra coisa que eu acho importante são, além dos recursos em geral, e aí agora vai ficar 4, tá, João, os recursos em geral, vou botar aqui, tá, por Tá bom, tá favor, bom. apelação e recurso civil distrito, principalmente. Eh, mas eu acho que os procedimentos especiais, então o procedimento ali da lei de drogas, né, algumas questões específicas que estão ali na lei de organizações criminosas, eu acho que essa parte de procedimentos específicos também é bem importante. Legal. Então, provas foi o grande destaque, né, pelo que eu entendi. E ali, né, júri, recursos, apelação, ensino de distrito, enfim, e os procedimentos especiais. Bacana, legal. Eh, Existe algum tema que você, talvez seja uma pergunta que não tenha resposta, né, mas enfim, existe algum tema de processo penal que você percebe que as pessoas tendem a ficar muito preocupadas, isso aqui, mas que de repente não é um tema tão relevante? Ou você não identifica isso? Hã, não, eu acho que as pessoas em geral se preocupam com aquilo que realmente vem na prova, né, mas às vezes Tá. elas dão uma importância muito grande para a jurisprudência, e eu entendo, porque é difícil acompanhar a jurisprudência, né, João, é difícil acompanhar. Muitos informativos do STJ, muito entendimento diverso, mas esquece um pouquinho ali do código, até por isso que eu falei anteriormente, de ter algumas coisas revogadas tacitamente ali, mas vem na prova. Eu lembro que eu já fiz segunda fase que veio perguntando sobre conexão e continência, sabe. Então assim, claro, sempre tem uma sombra da jurisprudência, mas tinha que falar: "Olha, conexão intersubjetiva, conexão", essas classificações, Uhum. né, que nesse sentido é importante a pessoa saber. Então, Legal. tem que ler, né, a parte de competência tem que ler junto ali com a jurisprudência, tem que ler realmente a lei seca. Tá. Você passou no concurso da Defensoria Pública Estadual. Isso. Comparando com a Defensoria Pública da União, eh, você você tem alguma percepção de diferença ou algum tema que, de repente, para a área estadual seja um pouco mais, tenha mais ênfase do que na área federal? Ou até mesmo a abordagem, tipo assim, olha, para um a abordagem é um pouco diferente. Se sim, e puder pontuar para a gente, pelo menos assim, os principais, qual que seriam essas diferenças? Na Defensoria Pública da União, eu acho que eu vejo mais diferenças em relação aos crimes mesmo em espécie, que são mais cobrados, né, porque são os Tá. crimes de competência da Justiça Federal. Então, e essa parte de competência, então, é uma parte bem importante quando a gente fala em Justiça Federal, sabe. Então, às vezes, o mesmo crime, a depender da dimensão em que ele é praticado, pode ser de competência da Justiça Federal ou não. Isso hoje a gente fala muito, por exemplo, dos crimes cibernéticos, né, vamos pensar aqui, infelizmente, no que é muito comum, compartilhamento por exemplo, de fotos, né, e vídeos de pedofilia, né. E é algo que pode ser da Justiça Federal, a depender, ah, do modo, né, da dimensão, das pessoas, de quantas pessoas viram, tiveram acesso àquele material.
e até mesmo, crimes que sejam mais comuns, por exemplo, crimes contra a honra, a depender de quantas pessoas possam ter visto aquela prática delitiva, pode ser da Justiça Federal. Então, hoje a gente tem essa questão dos crimes que são praticados, por meio digital. Não necessariamente são crimes cibernéticos, mas são praticados por meio digital. E isso tem o potencial de atrair a competência da Justiça Federal. Então é bem importante, tá? Crimes de competência da Justiça Federal tendem, claro, na DPU a cair mais do que crimes de competência da Justiça Estadual, e vice-versa, né? E vice-versa. Dificilmente na Defensoria Pública do Estado, dentre tantos crimes que podem ser cobrados, e crimes importantes aí, principalmente crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra a pessoa, nós temos, claro, lei de drogas, tem uma pertinência do que é visto no dia a dia, gente. Porque às vezes a gente até toma cuidado em falar algumas coisas, mas é porque depende do que é mais visto no dia a dia da instituição. Isso é muito visto no dia a dia da instituição, sabe? Então, por mais que a gente tente problematizar e tal, é coisa que é mais importante de cobrar, porque a pessoa tem que saber mais. Ela vai provavelmente mexer mais com isso do que com outros. E eu entendo os examinadores, né? Se eu fosse examinadora da DPE, provavelmente eu não cobraria ou cobraria menos crimes de competência federal, tá? Então, sempre que for pensar aí nessa diferença entre DPE e DPU, sempre pensar nessa parte da competência. E aí, muitas vezes, a pessoa pensa: ah, mas direitos humanos cobra mais pesado na DPU? Depende, que tem DPE que cobram direitos humanos, assim, pesadíssimo. Eu acredito que todas as DPEs hoje têm uma parte de direitos humanos bem pesada, né. Claro que na DPU, a depender, da comparação com uma defensoria pública específica, estadual, pode ser que cobre mais pesado, mas em geral, direitos humanos já é uma matéria muito bem explorada em defensoria, né, em prova de defensoria. Bacana, muito bom. Nessa mesma toada, assim, de tentar fazer diferenças, eh, a gente costuma muito sustentar a ideia de que, para a grande maioria das pessoas, funciona o estudo base para todas as carreiras, né. Uhum. Até porque a gente vê gente que passa na defensoria pública e de repente está passando para o Ministério Público, depois está passando para a magistratura, enfim. Então as pessoas terminam passando em carreiras que são às vezes completamente diferentes, até um federal, outro estadual, enfim. Então isso mostra que existe uma base de conhecimento, de preparação que seja suficiente para depois da pessoa ir passando. Considerando isso, e pensando que a pessoa, de repente, já construiu uma boa base de processo penal, né? Então, ela tem ali uma base teórica de processo penal já razoável, já estudou a lei seca, provavelmente dita, né? Seja dos crimes específicos, seja do próprio CPP, já consegue navegar bem na jurisprudência. Essa pessoa, então, ela já está, vamos imaginar, um cenário hipotético, essa pessoa já está ali em condições muito razoáveis para começar a passar, tá? Olhando especificamente para o processo penal. E aí, de repente, eu sou essa pessoa, estou nessa base. E, de repente, eu estava estudando muito ali para magistratura, MP, e aí abriu o concurso de Defensoria Pública. E aí eu me interessei. Pô, vou olhar para a Defensoria Pública agora. Num curto espaço de tempo, imaginando que, pô, saiu o edital, vai ter a prova, sei lá, daqui a algumas semanas, 2 meses, 3 meses. O que você diria para essa pessoa que já tem uma boa base, já está legal e quer fazer aquela cereja do bolo em processo penal para a Defensoria Pública? O que ela deveria fazer? O que ela deveria olhar? Temas, enfim. A cereja do bolo em processo penal para a defensoria são eh, as teses institucionais mesmo, né, e Legal. isso é porque, assim, por exemplo, não é roubo, é furto por arrebatamento, é o tipo de coisa, né, que é mais institucional. Às vezes a pessoa e eu falo isso, porque eu não estudava com foco em defensoria, eu já comentei isso aqui algumas vezes, né, eu nunca estudei com É. foco na defensoria. Então eu fui com a bagagem que eu tinha, tá, eu não inclusive na primeira fase, para processo penal, né. Depois, quando você passa para a segunda e para a fase oral, aí é lógico que você tenta fazer um esforço mais concentrado ali, tá. Mas para a primeira fase, é realmente, ir com o que você já sabe. Primeira fase eu sempre falo para
aumentar o número de questões, você já disse, a pessoa já está bem ali em lei seca, já está bem em jurisprudência, mas dá um foco ali em processo penal, dá foco em repetitivos, em repercussão geral, que hoje é bastante importante, é bastante cobrado em provas. Se for banca própria, tiver um examinador ali de processo penal, que você saiba, não, esse examinador gosta desse tema aqui específico, dá uma olhada nesse tema. Então é tudo uma questão de estratégia, tá? Agora, as teses defensoriais ou defensivas que a gente chama, são muito importantes sempre. A depender da defensoria, já vai vir na primeira fase. A depender, não, vai Tá, vir só na segunda e na oral. Mas, em geral, eu acredito que a pessoa que já está com uma base sólida, se ela quiser dar esse incremento, realmente só aprender algumas teses defensivas, mas eu acho que ela tem até que tomar cuidado, porque às vezes ela já vai ali, né, olha a questão e fala: "Ah, não", já pensa na tese, fala: "A resposta é outra", e não é, né. A primeira fase cai muito repercussão geral, repetitivos, enfim, a jurisprudência em si, né, e o que está tá. na lei seca. Então, assim, tem que ver também se aquela tese se adequa ao que está ali, né, porque às vezes a questão quer saber exatamente o entendimento do tribunal. Então você aplicar uma tese ali é uma coisa que vai mais para uma segunda fase, para uma prova oral. Entendi. Então, assim, muito bom isso que você está falando, para desmistificar essa questão de que, pô, o estudo tem que ser super específico ou ultra específico já na primeira fase. Então, assim, eu entendi assim. Primeira fase, de forma geral, a base de processo penal, talvez com uma pitadinha ou outra ali de uma tese defensiva seja ok, mas a base mesmo do processo penal que importa. Sim, Já para a segunda fase, para a prova oral, aí sim as teses defensivas ou as teses institucionais aí isso. passam a fazer muita importância e aí seja talvez o diferencial entre passar e não passar. Mas isso talvez não seja tão pesado assim na primeira fase. Então, uma Exato. pessoa, como um exemplo que eu dei, né, hipotético, que está com uma base boa em processo penal, seja para Ministério Público, magistratura, defensoria pública, de forma geral, na primeira fase é o que vai levar a pessoa adiante. E aí depois ela Exato. vai criando essas especificações. Ela tá Muito com uma bom. boa base, quer treinar ali processo penal, no lugar dela eu faria questões, sabe. Faria Boa. questões, se já tiver se aquela banca tiver um banco de questões grande, né, uma dessas bancas maiores, vai fazendo questões dessa banca para você entender mais ou menos o raciocínio dela, né. Por quê? Porque Perfeito. você já tá bem nivelado ali, talvez você só vá, fazer um outro ajuste ali. Então faça questões que Perfeito. que já resolve. Bacana, bacana. Legal. Isabela, muito obrigado por mais essa entrevista e passar a palavra final para você falar diretamente com o pessoal, dar as suas últimas sugestões, orientações, dicas, conselhos, enfim. Pessoal, continue estudando, né, que a gente está falando de processo penal. Eu sei que às vezes é um pouco até frustrante, porque a gente sabe o entendimento, amanhã o Supremo mudou, amanhã o STJ mudou, mas faz parte, tá? Faz parte do jogo. Tentem ali tentem acompanhar a jurisprudência, né? Tem que fazer essa leitura de lei seca, sim. Alguns pontos, faça um aprofundamento doutrinário, né, até para você entender o raciocínio jurídico daquela matéria, porque muitas vezes, João, você não sabe exatamente a resposta, mas pelo raciocínio jurídico, pelos princípios, né, você consegue resolver aquela questão. E acompanhe a jurisprudência em processo penal, assim como algumas outras matérias, é de suma importância, tá certo? Muito bom. Perfeito, perfeito. Querida, valeu. Galera, ótimo. Não se esqueça dos 3 6, comentar, compartilhar e curtir. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho e manda para muita gente, porque é uma forma da gente crescer junto, beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.